Hoje é uma videoaula especial, já que nessa data, dia 15 de novembro, nós comemoramos a proclamação da República. Sim, nessa data, dia 15 de novembro, em 1889, nascia a nossa República e o Brasil era conhecido como Estados Unidos do Brasil. Sim, você ouviu bem, Estados Unidos do Brasil. Depois eu vou mostrar para você qual foi a nossa primeira bandeira. Então, se você quiser saber o que houve com Dom Pedro II, o que houve com a monarquia e por que o nosso primeiro presidente da então proclamada República foi um militar. Então, se você quiser saber, os motivos que levaram à nossa proclamação da República, então não saia daí. Se você quiser saber mais sobre Dom Pedro II, mais sobre o segundo reinado, clica aqui nesse card que eu fiz uma videoaula fazendo uma resenha de um livro muito bom chamado As Barbas do Imperador. Então esse livro, ele detalha muito bem o que foi o segundo reinado. Se você quiser saber mais sobre a história do Império aqui no Brasil, eu tenho várias videoaulas falando sobre a proclamação da independência, sobre o primeiro reinado, a abdicação de Dom Pedro I. Então, clica aí, tá? Procura essas videoaulas que você vai gostar. Então, antes da gente falar sobre a queda do Império, consequentemente a proclamação da República, vamos lembrar aqui rapidinho aqui o Império Brasileiro, essas fases do Império Brasileiro, tá? Então, o Brasil se tornou um país, tá, nas mãos de Dom Pedro I em 1822. Então é proclamada a nossa independência. Então, de 1822 a 1831, isso é chamado primeiro reinado. Porque em 31, o Dom Pedro acaba abdicando em nome do seu filho, Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos. Clique aqui que eu tenho uma videoaula sobre a abdicação de Dom Pedro I. Então, de 1831 a 1840, você vai ter aí um período chamado regência. O Dom Pedro é apenas uma criança, ele não tem ainda maioridade, não tem idade para governar, então você tem regente. Então, em 1840 a 1889, você vai ter o segundo reinado. Só que foi feito um golpe da maioridade. Como assim? O Dom Pedro II foi antecipado essa maioridade dele, porque ele começou a governar com apenas 14 anos. Sim, que foi uma estratégia do Império, que era para diminuir as agitações políticas que estavam tendo, as revoltas, foram chamadas revoltas regenciais, nesse período. Então, em 1840 a 1889, você tem aí o segundo reinado com Dom Pedro II. Para você entender a proclamação da República, nós temos que entender a crise do Império. A crise do Império, ela está ligada a alguns fatores como fatores abolicionistas, você pode chamar... Isso aí é uma forma didática que os historiadores usam, mas você pode falar questões abolicionistas, pode falar a questão da escravidão, tá? Eu vou colocar aqui a questão abolicionista, você também tem a questão militar, tem a questão religiosa e você também tem a questão política, que é sobre as ideias republicanas aqui no Brasil. Principalmente a partir da Revolução Francesa, a ideia de república, ela é vista como um modelo que vai combater as injustiças, que vai acabar com os privilégios do rei, que vai acabar com os privilégios da nobreza, que vai acabar com os privilégios do próprio clero. Então, isso começa principalmente pela Revolução Francesa. Então, alguns países ali da Europa, a própria monarquia, ela foi se adaptando, por exemplo, monarquia parlamentar, algumas acabaram se tornando repúblicas. Então, quando a gente olha para cá, para o Brasil, a gente vê que o
O primeiro local que vai se tornar uma república vai ser os Estados Unidos. Vão se livrar, no caso, né, através da guerra da independência, tá? Vão se livrar da influência da Inglaterra, vão se transformar as antigas 13 colônias, elas vão se tornar nos Estados Unidos e vão implantar um modelo republicano. Então, os Estados Unidos eles serviram de influência para cá. Tá? Então, só lembrando que a ideia de república, ela não chegou só aqui no período do Segundo Reinado. Se a gente for pegar lá no período colonial, lembra? Você teve aí a Inconfidência Mineira, né? Teve uma videoaula sobre isso, tá? Que defendia as ideias de implantação de uma república. Você tem a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana também você pode clicar, tem uma videoaula sobre isso. Então, esses movimentos que eram ditos separatistas, né, de emancipação, lutavam por uma república. Mas com o tempo ela vai ficando mais forte aqui no Brasil. Tá? Agora, lembrando que às vezes quando você vai lendo, vai estudando a república no Brasil, você percebe que ela não vai resolver todos os problemas do Brasil. Tá? Tanto é que você que já estudou república, você vai ter vários movimentos, principalmente no campo rural, como Canudos, como Contestado, que parece assim que a república não resolveu todos os problemas. Parece que a república também ela foi um arranjo político. Mas é interessante você entender que a ideia de república que tem na Europa e que vem dos Estados Unidos, ela vai sendo adaptando aos interesses de um grupo aqui no Brasil, principalmente os grupos que vão estar ligados aí, não é, à economia do café, e no caso também aos militares. Então, a república, ela passa a ser vista como uma ideia que vai melhorar, é o novo, tá? Não é à toa que o símbolo, tá, vai ser a Marianne da Revolução Francesa. Depois vai ter uma outra videoaula que eu vou detalhar porque você escolheu, no caso, uma mulher para representar a república. Depois eu vou chegar numa videoaula sobre isso. Então, aqui no Brasil, tá, essas ideias republicanas, você já vai ter o Partido Republicano, né, que vai se tornar cada vez mais forte no tempo de Dom Pedro II. Você vai ter propagandas, tem até uma revista ilustrada da época, que ela fazia, eu vou até colocar algumas imagens aí, que ela fazia propaganda negativa do Dom Pedro. O Dom Pedro é um imperador velho, cansado, dormindo, não é? Quer dizer, e que precisa ser retirado do poder. E até porque também vai ter um outro pensamento que vai ser utilizado na nossa república, que vai utilizar na nossa proclamação, que é o positivismo, que é a ideia de ordem e progresso. Tá? Que a ordem e progresso, que no caso quem vai absorver essa ideia vai ser principalmente os militares. Para a gente entender a questão religiosa aqui no Brasil, nós temos que lembrar que lá na Europa está tendo um conflito entre a igreja e a maçonaria. A igreja acusava a maçonaria que ela estava ganhando ela estava tendo aos poucos maior influência política, ganhando espaço. E isso fez com que o Papa da época, o Papa Pio IX, criasse um documento chamado Bula Syllabus, ou Bula Syllabus, como você quiser chamar, tá? Que autorizava, tá? Que pessoas ligadas à maçonaria deveriam ser expulsas. E essa ideia vem chegar aqui no Brasil, só que quando essa ideia vem para cá para o Brasil, nós temos que lembrar uma coisa. A nossa Constituição, nossa primeira Constituição de 1824, foi criado duas coisas, o padroado e o beneplácito. O padroado significa que a igreja ela é submissa ao Estado, ela tem que obedecer o Estado. E outro, beneplácito, que qualquer ordem que viesse do Papa deveria ser aprovada pelo imperador, no caso. Então, qual o grande problema? Onde vai surgir esse problema? Por que vai ter essa questão religiosa? É porque existem, tá, membros do Império que estão ligados à maçonaria. Sim, o próprio Dom Pedro II estava ligado à maçonaria. Então, ele não aprova, ele usa o beneplácito, não aprova, tá, essa lei. Só que no caso, tá, dois bispos, um de Olinda e no caso em Belém, eles acatam
a ordem do Papa e começam a fazer, não é, expulsar pessoas ligadas à maçonaria. Só que aí, no caso, o Dom Pedro II intervém e acaba prendendo os dois. O problema é que você vai prender, não é, dois religiosos em um país que é religioso e católico. Então você tem aí a própria, eu vou até colocar aí uma imagem que tem aí, né, o Dom Pedro pegando uma palmatória do Papa, quer dizer, você tem um afastamento da igreja e do império. Então você tem um outro problema para Dom Pedro, que é a questão religiosa. Um outro ponto que nós temos que entender é a questão abolicionista. A escravidão ela já está sendo combatida principalmente pela Inglaterra, né, através da lei dela chamada Bill Abden, que ela tinha o direito de aprisionar qualquer navio pelo mar, se achava a rainha dos mares, né, mas porque é uma Inglaterra industrial e que a escravidão já não é um negócio para ela, se tornou um problema. E ela faz até pressões aqui no Brasil para acabar com essa escravidão. E o Brasil, em 1850, acaba aprovando a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, ela proíbe o tráfico negreiro. Preste atenção, ela não proíbe a escravidão, ela proíbe o tráfico. Em consequência disso, você tem um tráfico interno, o escravo ele se torna cada vez mais caro, por isso que os fazendeiros eles estimulam a vinda dos imigrantes, e o próprio governo faz isso, é como se aos poucos, a ideia seria aos poucos que a mão de obra escrava ela fosse sendo substituída pela do europeu, e também até algumas ideias racistas vão ser criadas, né, para isso, dizendo que a mão de obra europeia ela era melhor, era mais qualificada, é uma ideia também de branquear, olha só, branquear a população, e uma outra lei que vai ser criada, que é a lei do ventre livre, que todo filho de escravo aqui no Brasil seria livre, seria libertado. É uma coisa bem irônica, porque os pais eles são escravos. Então você vê que essas leis, elas têm uma ideia aos poucos de impedir o fim da escravidão. Uma outra lei que aparece, que é, no caso, a lei do sexagenário. O escravo, a partir dos 60 anos, ele estava livre. É uma coisa mais irônica ainda, que ela foi chamada de a piada nacional, porque poucos chegavam aos 60, e os que chegavam aos 60 eram abandonados, né? Mal sabiam ler e escrever. Então, há muita ironia dessa lei. A lei realmente que vai colocar um fim à escravidão é a Lei Áurea, só que ela vai ter uma consequência muito ruim para o Império. Né? A Lei Áurea ela acaba com a escravidão, mas nós sabemos que ela não é tão bonita assim, tá? Porque ela não, você acaba com a escravidão, mas você não tem um programa de inclusão desse ex-escravo, desse libertos. Muitos vão ser abandonados pelos seus donos, vão morar em periferias, muitos vão para morros e criar ali muitas favelas no Rio de Janeiro. E um outro problema é que o fazendeiro não foi indenizado. Quer dizer, você acabou com a escravidão e o escravo, infelizmente a escravidão, né? Já falei para vocês que o escravo ele era um objeto. Então, quer dizer, o fazendeiro exigia que fosse, que ele fosse indenizado. E o Dom Pedro II não indenizou esse fazendeiro, e esse fazendeiro acabou tirando o apoio ao Império. Lembrando que o Brasil é um país muito rural. Tá? Dependia muito também da economia do café nesse período. Então, muitos fazendeiros acabaram virando o quê? Republicanos. Incrível, né? Agora viraram republicanos. Mas lembre-se que muitos desses fazendeiros lá na República vão tomar o poder. Lembra da política do café com leite? Isso fica uma próxima aula. Então, lembre-se que um outro problema vai ser a questão abolicionista, porque esses fazendeiros vão tirar o seu apoio. Não é à toa, gente, que o fim da escravidão é em 1888 e o Império acaba um ano depois, 1889. Chegamos à parte final, que agora essa parte vai responder para você, que lá na introdução eu te coloquei a seguinte pergunta: por que o nosso primeiro presidente foi um militar? Presidente da República? Então vamos entender agora a questão militar. É importante você lembrar que o Exército tem dois momentos.
o exército antes da Guerra do Paraguai e depois da Guerra do Paraguai. Antes da Guerra do Paraguai não é um exército profissional, tá? Não é um exército que ele tem participação política, que ele tem tanta importância para o Império. Né? Agora, quando você tem a Guerra do Paraguai, que é um conflito entre o Dom Pedro II e o Solano Lopes, né, o ditador do Paraguai, que aí o Dom Pedro acaba formando aí a Tríplice Aliança, que é Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai. Você sabe que não há de se orgulhar tanto da Guerra do Paraguai. Tá? Vou te dar até uma dica de um livro chamado Maldita Guerra, que ele é excelente, esse livro, tá? Porque ele mostra o que foi realmente a Guerra do Paraguai. Só que o Exército ele vai ter alguns destaques, como, por exemplo, o Almirante Barroso. Você vai ter aí o Duque de Caxias que vai acabar treinando grande parte ali, tá? do Exército. Sim, porque se você pegar uma parte da Guerra do Paraguai, teve uma parte chamada os Voluntários da Pátria. Pessoas que nem sabiam nenhuma estratégia militar e voluntários da pátria que acabaram sendo levados para a Guerra do Paraguai. Você teve aí índios, você teve pessoas pobres, você teve os escravos, que foi prometido pelo Império, a liberdade, tá? E muitos senhores, para não ir para a guerra, acabou entregando o seu escravo. Tá aqui, estou fazendo a minha parte, tá? Então tá aqui, estou entregando o meu escravo. Então ele vai lutar por mim. Que coisa legal, né? Voluntário da pátria. Então, quer dizer, muitas pessoas estavam despreparadas. Então, o próprio Duque de Caxias acaba treinando também muitos brasileiros ali, no campo de batalha. O exército ele sai vitorioso. Tá? É aquilo que eu falei para vocês. Para o exército é algo grandioso. Então, quando ele volta, tá? Ele volta com ideias que eu quero mais participação política, eu quero ser reconhecido, eu quero ser respeitado, ou quem sabe tomar o poder. E muitos desses ali dos setores militares vão acabar sendo influenciados pelas ideias republicanas, pelas ideias do positivismo. Não é? A ideia da república, que a república é o sistema perfeito, que ele vai trazer equilíbrio, ele vai trazer harmonia, tá? É um sistema que ele combate a escravidão, e a ideia do positivismo, que é trazer a ideia de ordem e progresso, e só que os militares acabaram pegando para eles. Então, no caso, tá? Os militares, a proclamação da república, gente, tá? Ela se deu através de um golpe, sim. Então, no dia 15 de novembro de 1889, tá? Os militares acabaram tomando o poder. Sim, o Dom Pedro II, ele acaba sendo exilado do Brasil. Ele é exilado para a Europa. E aí, no caso, tá? Quem vai ser responsável por isso vai ser o Deodoro da Fonseca, aquele que vai se tornar o nosso primeiro presidente. O nosso primeiro presidente é um militar. E por que então Estados Unidos do Brasil? Tá? Porque a nossa Constituição que vai nascer, ela vai ser inspirada, nos moldes dos Estados Unidos. Então vou te colocar a imagem da Constituição e vou te colocar a nossa primeira bandeira, a bandeira provisória da República. Então dá uma olhadinha aí. Praticamente a cópia, dos Estados Unidos, mudando praticamente as cores e o número das estrelas. Então, meus amigos, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Lembrando que eu vou fazer um especial sobre a República, de um monumento aqui em Belém do Pará, que foi o primeiro monumento, tá? Para celebrar a República. Então não perca a próxima videoaula, que a próxima videoaula vai ser em um ponto turístico aqui em Belém do Pará. Então, meus amigos, compartilhe esse vídeo, curta, se você gostou, coloque suas opiniões aí, tá bom? Até mais, tchau!